calcogênios são elementos pertencentes ao grupo 16 da tabela periódica. São os elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. O caráter metálico cai ao longo do grupo, sendo o polônio o elemento considerado metálico. O oxigênio é o elemento mais distinto quimicamente dos que possuem isótopos estáveis, sendo enxofre, selênio e telúrio mais próximos quimicamente. O polônio não possui isótopos estáveis, e a sua manipulação é difícil. O livermório foi recém-descoberto e ainda não há informações robustas sobre suas propriedades. Os calcogênios possuem 6 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 17 da tabela periódica recebem o nome de halogênios, representados pelos 5 elementos listados a seguir: flúor, cloro, bromo, lodo e astato. Frequentemente são representados de maneira genérica pela letra X. Os mais importantes são suas aplicações no cotidiano. São o cloro, o bromo e o iodo. Esse nome halogênio significa formador de sais. Todos eles possuem 7 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa ao núcleo e mais energética, genericamente Ns2, Np5. Em razão disso, eles têm a tendência de receber um elétron e formar íons monovalentes negativos, X-1, reagindo principalmente com os metais alcalinos, metais da família 1, que têm a tendência de doar um elétron. Desse modo, eles originam compostos com fórmula do tipo Mx. Ao ganharem esse elétron, os halogênios ficam estáveis, pois sua camada de valência fica completa, com 8 elétrons, e suas características mudam totalmente. Por exemplo, o gás cloro, Cl2, é um gás amarelo esverdeado, denso, altamente tóxico e reativo, pouco solúvel em água e que reage explosivamente com hidrogênio. Porém, quando o cloro, Cl, recebe um elétron do sódio, Na, eles se tornam íons, formando o cloreto de sódio, NaCl, ou sal de cozinha, que ingerimos diariamente e que é necessário para a sustentação de nossas vidas. O cloro, especialmente, torna-se o íon cloreto, Cl-, que é necessário em nosso organismo para a formação de ácidos clorídricos, HCl, principal componente do nosso suco gástrico. Inclusive, o cloro é o mais abundante dos halogênios e é usado na produção de compostos orgânicos e inorgânicos, na fabricação de papel, visando o branqueamento de celulose e no tratamento de águas e esgotos. É comum também o uso de uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, NaClO, que é denominada cloro líquido, que está na composição da água sanitária. Um fato interessante é que, apesar de algumas pessoas falarem que o cloro sólido é usado em piscinas, na verdade não é só o elemento cloro, mas sim hipoclorito de cálcio, CaClO2. Aí a gente vem aqui para observar um pouquinho do uso desses elementos no nosso cotidiano. Vocês já podem ter reparado que nós temos 6 elementos em cada família, porém não são todos que é facilmente encontrado assim no cotidiano e mais usado, então a gente vai falar dos mais, que são 4 em cada um aqui. Vamos lá, nos halogênios a gente tem o bromo, que se encontra como retardante de chamas. A gente tem o flúor, que é usado na odontologia, impedindo o desgaste dos dentes, do esmalte do dente e a perca dos minerais.
A gente tem o cloro como bactericida, que é limpante de água, usado em caixas d'água, em piscinas. E a gente tem o iodo, que é usado para o tratamento das glândulas tireoides. Nos calcogênios, a gente começa com o oxigênio, que eu julgo ser o mais importante e também o mais utilizado da família, né? Da tabela em si, fazendo ele parte, então, da nossa respiração, da fotossíntese das plantas e do processo de combustão, que também é muito importante para a vida dos seres humanos. A gente tem o selênio, que é utilizado na produção de shampoo, a gente tem o apolônio, que é utilizado em reatores nucleares e em submarinos, a gente tem o enxofre, que também serve na produção de ácido sulfúrico. Para que o ácido sulfúrico serve? Eu já não sei muito bem, já ouvi falar que serve para usar nos olhos, depois de uma campanha do Bolsonaro, mas aí a gente só sabe, né, observando. Na tabela periódica, os elementos químicos estão distribuídos em ordem crescente de número atômico, o que faz com que eles estejam posicionados em colunas horizontais, períodos, e colunas verticais, famílias. O local exato onde um elemento está posicionado é determinado de acordo com o elétron de valência e a camada de valência. Exemplo: se o quarto elétron estiver posicionado na camada M, então ele vai estar no período 3 e na família 4. Resumindo, 4b, sendo esse elemento o titânio.